Abre a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Tem alguém cansado aí? Então tá bom. Cansaço é para os fracos. Todo mundo tem a força de Deus aí, você vai vencer. E fica tranquilo que eu vou passear por vocês aí. Então, o pessoal que fugiu de mim na hora das entrevistas, fica tranquilo que eu vou chegar bem pertinho de você agora. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de uns para honra, outros para... Vamos voltar agora, eu quero que você coloque na nova tradução da linguagem de hoje, porque 1h10 o pessoal já não está conseguindo pensar muito, e nós vamos entender e vai ficar o suco daquilo que a gente precisa, que Deus quer que você entenda hoje. Numa casa grande, não existem somente vasilhas de prata, mas também de madeira e de... Vamos lá? Algumas são para ocasiões especiais e outra para todos os... Quem é você? Quem é você na fila do pão? Que vaso que você é? Por que eu estou falando de vaso? Deus está preparando você para 4 dias incríveis para Deus te dar a resposta. E você não pode dormir agora. Então eu tenho a difícil missão de fazer você chegar até a presença de Deus e entender qual vaso você é, sem que você perca um segundo desse vaso, nem da mensagem que Deus quer falar para você. Por exemplo, se eu de algum momento falar umas coisas nada a ver, só para ver se você está prestando atenção. Por exemplo, eu estou com um tênis preto. Vocês estão acordados? Então tá bom. Então eu vou passear por aqui, nós vamos conversando um pouquinho e nós vamos falar um pouquinho do vaso. E eu quero demonstrar para vocês, eu vou pedir para o pessoal, Kainan, você me ajuda aqui? Traz aí para mim. Eu quero que você entenda quem é você. Agora, faz um favor para mim, acho que tem água ali. Pega um pouquinho de água para mim. Quem é você? Bruno, eu não sou esse vaso rosa. Fica tranquilo, eu também não sou. Se eu precisar que eu falar que é rosa, eu falo que é rosa. Tô brincando. Eu uso camisa rosa, não tem nenhum problema, tá? Amém? Por sinal, minha esposa fala que eu fico muito bonito de camisa rosa. Mas ela, minha mãe, minha avó falam a mesma coisa. Mas o importante não é a minha camisa rosa, o importante é saber que existe um vaso e aqui, não sei se você consegue ver, existe terra, tá? Aqui, ó, terra. O pessoal tá dando zoom aí pro pessoal de casa. Terra. A diferença é que um vaso pronto, se você joga água, o que acontece com ele? Vá. Beleza. Segura o microfone para mim só. Aí. Nossa, vocês trouxeram de barro mesmo, né? Ó, onde você foi pegar essa terra aqui? Então tá bom. Imagina esse copo com água e eu jogando no vaso, ó. O que aconteceu com o vaso? Molhou. Ele mudou? Mudou ou não? Por que não mudou? Não. Tá, vamos lá. Eu entendi. Eu sabia que ia ter o pessoal dos teens aqui. Então vamos ajudar e entender que esse vaso rosa não é de plástico, é de barro. Força aí, 4 horas da manhã. Barro. Isso é barro. Você não tá ficando louco, é barro. Tá bom? Então, se eu jogar água nesse vaso de barro, o que vai acontecer? Vamos pensar mais um pouquinho? O que acontece com esse vaso? Nada. Simplesmente vai molhar. Mas mudou alguma coisa no vaso? Por quê? Não, vamos lá. Pessoal de casa, põe aí nas nossas redes. Por que não mudou nada? Porque ele é de barro. Ok. O que é esse barro aqui? Quem falou? Deus te abençoe, meu irmão. Você tá ligado. Por que não mudou a água no barro? Ó. Porque ele é duro. E o vaso duro, o que a gente tem que fazer? Eu não vou quebrar porque da Sueli, da irmã da igreja, não vai dar certo. Mas tem que quebrar.
esse vaso tem que ser quebrado. O vaso duro tem que ser quebrado. Você é duro? Deus te trouxe aqui para te quebrar. Pode parecer outros pregadores aí falando, mas não é, tá? Isso parece meio óbvio, é óbvio mesmo. A Bíblia fala que ele é o oleiro e nós somos vasos na mão do oleiro. E existem vasos para honra e para desonra. Quem é você? Geralmente os vasos de desonra, eles são o quê? Duros. Muitas vezes inquebráveis. Eu não estou pedindo a sua opinião, Deus não está pedindo a sua opinião. Deus está falando para você que você é duro. E como Ele pode te dar a resposta se você é duro. Se você não muda, se você não é modelado dentro do que Ele quer, que é a palavra dEle. Agora vamos ver um vaso novo, que é moldado na mão do oleiro. Eu vou sujar minha mão, mas não dá nada não, né? Depois vocês enxugam aqui, tá? Ó. Eu vou fazer uma lambença aqui. O que eu tenho aqui, ó? Barro. Mas aqui, na verdade, é terra. Porque o barro só vai se tornar barro quando ele... Com o quê? Que água. Viva. Sabe qual que é a diferença? Você quer molhar com qualquer água que tem por aí. E você não é moldado. Deus quer fazer você se tornar um vaso moldado pela mão do oleiro por meio da água viva que é Cristo Jesus. Olha aqui, ó. Quando eu pego esse vaso, esse barro aqui, qual que é seu nome? Kainan. Bruno. Kainan, prazer, Bruno, tudo bem? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, gente? Seu nome, você, esse barrinho aqui, ó, e molho, ó. Vocês estão com medo de sujar? Às vezes é isso, você tem medo das coisas que podem acontecer quando você está se transformando num vaso. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu estou endurecendo ele, ó. Eu estou fazendo ele, eu estou moldando na mão do oleiro. E você tem medo, ele está começando a ficar duro. Duro. Ele está sendo moldado. Uns podem falar que parece um trocinho. Tá? Mas não é. Isso é você. Às vezes você vai sentir uma bostinha, com perdão da expressão. Às vezes na hora que Deus está te apertando, te apertando, te apertando, te apertando, você vai entender que você não é nada. E Ele vai te apertar mais, e vai te apertar mais, e vai te apertar mais, e vai te apertar muito mais. Ele vai te apertar muito mais, mas muito mais, porque você quer a resposta dele. Só que você não confia nele. E Ele te aperta, ó. Isso aqui ainda não é um vaso, é um protótipo. Um dia vai ser um vaso. Sabe por que ainda não está sendo vaso? Porque ele ainda não tem terra e não tem água. Então, o que quer dizer? Que ainda está faltando farinha e azeite na sua botija. E ele vai ter que te apertar muito mais. Muito mais do que você imagina. Sabe por que ainda você não muda e não tem a resposta? Porque você continua ainda sendo aquele vaso duro. É bonito. Ó, é bonito. É rosa, é duro. Mas é inquebrável. Muitas vezes. Você não deixa Deus te quebrar. E aqui, ó, essa terra está cheia de sujeira. E se essa terra for para o fogo, o vaso vai sair trincado e rachado. Sabe qual a diferença do vaso, do barro para o ouro? É porque o vaso, ele precisa ser tirado toda a sujeira. O ouro já está limpo. Quando um vai para o fogo, ele se torna mais duro. Quando o outro vai para o fogo, ele se torna mais valioso. Quem é você? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Vai continuar do mesmo jeito? Vivendo os mesmos resultados? Sendo o mesmo vaso bonitinho, enfeitando? Ninguém precisa que você enfeite a igreja. A igreja já tem adereço demais. Se você e o banco é a mesma coisa às vezes. Já falei para vocês, ninguém é insubstituível. Se eu não estivesse aqui hoje, 5 horas da manhã, ia estar outro. A diferença é que eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu de falar do nome dele.
E você, o que faz? Você é um vaso de honra ou de desonra? Quem é você? Eu preciso limpar a mão agora. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver, mas eu não consigo pegar no microfone mais. Então você vai andar comigo. Vem cá. Pisa na terra não. É meu parceiro. Você quer me dar a mão? Por que a gente às vezes não dá a mão para pessoas que estão sujas? Porque vai sujar também? Mas Deus não fala para a gente ir onde o evangelho não atinge? Por que mão suja a gente, que está na igreja, a gente não recebe pessoas sujas? Lugar de pessoas sujas é dentro da igreja. Mas a gente quer viver só a mídia. Só a mídia. E conquistar likes. Mas um dia você foi sujo. Quer me dar a mão? Ninguém tem coragem de me dar a mão, você tá vendo? Ninguém tem coragem de dar a mão para quem tá sujo. Você não vale, você tá comigo a vida inteira. Você vai viver comigo na sujeira, na alegria. Não, na sujeira não vai viver na bênção. Alguém tem coragem de me dar a mão? Quem que é o corajoso? Eu quero que venha aqui e me dê a mão. Não é fácil, né? Mas tem que ter coragem. Agora eu falo para vocês assim, quem consegue me ajudar a limpar a mão? A forma como Deus vai te dar, Ele vai te mostrar as ferramentas, mas por que às vezes a gente... Deixa eu explicar para vocês, dar a mão só não basta. A gente dá a mão para um monte de gente que faz coisas erradas dentro da igreja e não muda a vida delas. Vocês são a resposta de alguém, e a resposta dentro de vocês. Se as pessoas não entenderem que a pornografia não pode, se as pessoas não entenderem que a vida delas precisam ser transformadas dentro da igreja, elas vão vir aqui participar de um culto, ir embora e viver o mesmo culto todos os dias. E você pode mais. Você é a resposta. Amém? Parabéns aos corajosos. Deus quer mudar a vida de vocês. Muito mais. Olha lá. Olha lá. Deus quer mudar a vida de vocês. É muito mais do que barro. A minha missão, um dia, vai ser falar para vocês assim, ó. Agora é com vocês. Agora, depois eu vou lavar. Eu queria só saber quem eram os corajosos. Tá bom. Quem é vocês? Aquele que vai sujar a mão ou aquele que vai limpar a mão? Você vai ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você viu como que faz vocês acordar rapidinho? Ninguém dormiu mais. Mas enquanto a gente estiver dormindo, no lugar que a gente tem que estar ouvindo, a situação da sua vida não vai mudar. A gente vai se preparar para o nada. A gente está cansado de ter pessoas dentro da igreja que se preparam para nada. Fala que está orando, fala que está jejuando, mas não muda. Não muda. Por isso que nossa igreja ainda tem os mesmos resultados e os mesmos problemas, porque nós estamos vivendo há 10, 15 anos falando das mesmas coisas. Você, quantas vigílias você já passou? Quantas vigílias você já fez? Quem já fez mais de 5? Quem tem mais de 30 anos de vigília? Eu sou da época que punha colchãozinho na vigília, assim, né, Cris? Nós era dessa época aí. Punha colchão assim, ó, você dormia, o pai, a mãe orava, mas não era vigília como a gente está fazendo não, porque a gente tem que fazer pausa. As vigílias geralmente não tinham pausas. E era só oração. Você quer ter a resposta de Deus, mas não consegue orar 15 minutos. Deus é um desconhecido na sua vida. Como que ele vai ser conhecido por alguém que você não fala, você não vê, mas você quer a bênção dele? Você acha que Deus vai te dar algo tão fácil para você colocar aquilo que você tanto quer no lugar que é dele, na sua vida? Deus não vai fazer isso. Deus está te chamando hoje, ó, 20 de janeiro, 4:01 da manhã. Não é para te acordar, mas é para falar para você, está na hora de você limpar as mãos sujas de outras pessoas. Está na hora de você ser um canal na vida das pessoas. Porque tocar bonitinho, viver bonitinho, pregar bonitinho, todo mundo faz. O difícil é você salvar a alma e limpar a sujeira dessas pessoas.
E é isso que nós mais precisamos no mundo hoje. Nós estamos prestes a um retiro. Que, olha, foi desafiador para a gente conseguir pessoas. Eu falei para os meninos na reunião da equipe essa semana passada. Se eu não viver a fé que Cristo me dá, o que eu estou pregando? Se eu não consigo entender que Deus vai me dar 200 inscritos e vai fazer o retiro ser pago totalmente, quando vir uma notícia de que alguém está com uma doença, eu vou pregar o quê? Para que eu vou no hospital falar de Cristo? Para que eu vou lá no hospital falar para Cristo de algo? Se eu não tenho fé no pouco? Tem gente perdendo a vida porque a namorada simplesmente diz: não quero mais você. O que vale mais? A sua vida, da vida de sua namorada, ou Cristo que pagou um preço de sangue por você? É muito pouco, é muito raso o que a gente está vivendo. Se hoje a pessoa falar assim, tá amarrado em nome de Jesus, mas se é minha esposa, não vai acontecer. Mas eu estou dando um exemplo que eu fico mais à vontade falando de mim do que falando de outras pessoas, até porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas se a minha esposa falar assim, eu não quero mais, eu vou simplesmente, lógico, como todo ser humano, não vai ser uma notícia legal, mas o meu alicerce está em quem? Eu não vou perder minha vida porque uma pessoa simplesmente me rejeitou. Porque Cristo não te rejeita. Você perde, você peca e faz todos os dias a mesma coisa, mas Cristo está lá do mesmo jeito, falando assim, eu estou aqui. A gente quer se adequar muito ao mundo e nunca quer se adequar a Deus, porque a Deus às vezes vai ser chato, porque agora estou sujando tudo. Nunca pode nada. Deixa eu te explicar uma coisa, tudo você pode. O que é permitido para você? Tudo, você pode fazer o que você quiser. Mas a minha intenção, depois que eu aceitei a Cristo e renovei o meu entendimento e fui regenerado e não existe mais espaço entre eu e Deus, é servir a Deus. De uma maneira que talvez eu vou me tornar careta para o mundo. Eu vou ser estranho. Eu vou ser aquele crente que fica numa festa todo parado, quietinho, sem falar nada. É isso que você é. E tenho orgulho disso. Tenho orgulho de levantar a sua mão e não ser uma estatística. Porque as pessoas vão levantar a mão e vão falar assim, eu sou evangélico, como muitos famosos são. Mas as pessoas vão ver você cristão, de verdade. Porque existe uma diferença entre crente e cristão. O cristão vive, o crente fala que é crente. E o diabo acredita também, então ele é crente também, tá? Seja a diferença. Quando Deus te colocar a terra na mão, não joga lá fora, não. Deixa a água viva vir e transformar num vaso. É assim que é feito. Você foi feito assim, nós fomos feitos assim. Quando Deus moldou Adão, estava tudo prontinho. O Adão, um bonequinho de terra, só conseguiu andar por quê? Fôlego que vem dele. Você só está vivo porque ele quer. E se ele não quer, ele continua sendo Deus também. Você pode hoje sair daqui e morrer. Não fala de morte, não, é muito assustador. Você pode sair daqui e morrer. Talvez você teve a sua última oportunidade e você está dormindo na cadeira. Esse é o Evangelho. Por isso que existe todo um estudo teológico. Muitos não serão salvos. É igual as pessoas falam, tem gente rica que continua rica e aumenta a sua riqueza. Porque quem é rico continua trabalhando e vivendo e pensando que a segunda-feira não é ruim. Mente de gente que quer ganhar dinheiro. Gente rica, gente poderosa, gente forte. Agora você fica contando os calendários, quantos feriados tem no ano de 2026. Você vai continuar pensando pequeno e vivendo pequeno. Deus tem algo sobrenatural, extraordinário, incrível para a sua vida. Você só precisa entender que Ele é o dono do barro. O fôlego é dele. Amém?